Boa tarde a todas, boa tarde a todos. 15h31, terça-feira, é de esperançar. Hoje, vocês estão vendo, eu estou aqui no núcleo da saúde do trabalhador e por isso está essa luz aqui. Acho que ela não atrapalha muito, não. Vou fazer assim, que eu acho que fica ruim, mas pelo menos vocês não ficam com a luz na cara, né? Eu fico mais assim de ladinho, mas não tem jeito, né? Tranquei a porta da sala, né? Para poder fazer a live sem máscara, né? Então vamos aqui aproveitar e esperar mais um pouquinho o povo chegar, né? Não sei nem se vai chegar alguém hoje, porque eu não tive tempo nem de mandar um aviso para as pessoas, né? Tão enrolado que foi hoje. Quando chegar alguém... Hoje chegou... Nossa, chegou um monte de gente uma vez só. Quem chegou aqui? Fátima de Jaume Doraci. Paz e bem, pessoal. Hoje eu estou aqui no Núcleo de Saúde do Trabalhador, então tem essa luz aqui, tá vendo? Mas não tem muito jeito não, pessoal. Espero que não esteja atrapalhando muito, né? Chegou mais alguém, quem foi? Jorge, opa! Jorge, paz e bem, como é que você tá, meu irmão? Você tá bem, Jorge? Né? Então, estou hoje aqui na Saúde do Trabalhador. A única sala assim, que eu tenho mais confiante aqui é essa, né? Mas tem um problema, fica essa lâmpada aqui, né? Nós estamos aí na nossa batalha diária, um monte de gente aí na luta, né? Nós estamos aí tentando passar mais um dia sem expor, né? Então vamos ver como é que fica, como é que não fica. Acompanhar as coisas. Né? Hoje nós temos uma passagem que é provocante, né? E é uma passagem que a gente em outro momento já viu, mas eu vou tentar dar um enfoque um pouco diferente, porque as pessoas às vezes elas não notam isso, mas a palavra de Deus ela permite que você a interprete de várias formas, tá? Eu não tenho detalhes ainda, deve ter detalhes até o fim do dia, mas amanhã eu vou participar de uma live, interreligiosa, né? Oi Denise, paz e bem. Eu vou participar de uma live que é uma live interreligiosa, né? Onde a gente vai discutir a vacina e a dignidade humana, né? Então, assim que eu tiver informação, eu vou distribuir por tudo quanto é lugar que eu tiver acesso, forma, WhatsApp, Instagram, Facebook, a live, tá? Estão todos convidados, participem, né? É muito interessante quando a gente faz uma atividade interreligiosa, sabe, pessoal? Né? Inclusive, Dom Pedro Casaldaglia não falava nem em ecumenismo, ele falava em macroecumenismo, que hoje em dia a gente chama de interreligiosidade, né? A atividade interreligiosa é uma atividade muito rica, né? Porque a gente conhece as outras formas das pessoas pensarem as coisas, né? Exige um certo despreendimento, sabe? Mas é algo que nós podemos fazer, não é algo além do que a gente está acostumado. Ô Maria Alice, paz e bem. Maria Alice, agora há pouco eu vi uma notícia que você me mandou do Lucas, né? Então o Lucas está sobrevivendo, avançando, né?
melhorando, né, pessoal? Está na hora da gente rezar mais, né? Paz e bem, Maria Alice. Mas é bom saber que o Lucas está superando mais essa adversidade, né? Até hoje de manhã nós já tínhamos 1.109 pessoas vacinadas no Brasil, né? Agora há pouco, eu conversando com um amigo meu, descobri que a afilhada de batismo dele lá no Nordeste foi vacinada. Então já sei que temos pelo menos 1.110, né? Fiquei muito contente. Aí ele olhou assim: Bernardo, você de alto risco não foi, a minha filhada tão novinha já foi, mas ela foi atendida na UPA, ela é da UPA, ela atende na UPA. O importante é que ela foi vacinada. Sabe, pessoal, a gente não pode nunca ter inveja do bem do outro, né? Então a gente tem que dizer assim: graças a Deus ela foi vacinada, graças a Deus ela, que é uma profissional de saúde, está exposta, né, recebeu a vacina, né? Mesmo que a gente não receba, né? Eu, por exemplo, ainda não recebi, mas eu não estou preocupado, estou feliz que ela recebeu, né? Oi, Carla, paz e bem. Eu já falei sobre isso, né? Não pode ter inveja do que o outro recebeu, né? Inveja do bem que o outro recebeu é uma coisa que a gente não pode se dar ao luxo de ter, né? Foi até muito gozado que ele falou assim: Bernardo, minha filhada recebeu, que bom, que maravilha. Aí ele olhou assim: você também já recebeu, né? Eu falei assim: não, Bernardo, você podia ser o pai dela, você é muito mais velho que ela, está no hospital e tal. Mas ela está na UPA, está na emergência, que bom que ela recebeu, né? Doutor, o dia em que você receber será uma festa aqui em nossa live. Menina, o dia que eu for receber a vacina, eu vou fazer uma live, entendeu? Tomando a vacina. Eu vou avisar todo mundo: vou tomar a vacina, vou fazer uma live. Vocês vão ver eu tomar a vacina ao vivo e a cores, entendeu? Vai ser ao vivo. Boa tarde, paz e bem, André. Vocês não tenham dúvida que o dia que eu for tomar a vacina, eu vou fazer uma live, eu vou deixar gravado, porque eu acho, pessoal, que é a grande esperança, é a grande felicidade, tá entendendo? Para mim foi muito significativo quando eu coloquei em 2021 tempo de esperançar. Eu tinha certeza que era um ano de esperança, que nós íamos ter esperança, nós íamos dar esperança, né? E assim, alguém vai dizer: Bernardo, você foi profeta? Não, é que eu conhecia isso, né? Coronavac, Oxford, meu amigo, para mim qualquer uma, entendeu? Coronavac, Oxford, Moderna, Pfizer, o que vier pro meu braço tá bom, menino, eu não tenho problema não, mas deve ser Coronavac, tá? Atualmente o que tem no Brasil é a Coronavac, o que não é ruim, tá, pessoal? Coronavac é uma vacina muito segura, é de todas as vacinas até agora que tem o melhor perfil de segurança, tá? Mas eu aceito qualquer uma, eu não sou pobre orgulhoso não. Pessoal, vamos começar? Né? E fiquem sabendo, amanhã tem uma live interreligiosa, 7 horas da noite, vacinação e a dignidade humana. E no dia que eu for receber a vacina, eu vou avisar antes e eu vou fazer uma live tomando a vacina, entendeu? Vocês podem ter certeza, porque para mim vai ser um motivo de profundo louvor a Deus o dia que eu tiver essa graça, tá? Bom, vamos nós, pessoal, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Meu genro quer me levar para São Paulo, mas me pesa na consciência. Não pesa não, não pesa não, tá? Não pesa não, Fátima. Se você tiver a oportunidade de tomar a vacina, tome, tá? Não se preocupe não, é graça de Deus para você tomar a vacina. Se o seu genro puder fazer isso, se o seu genro tiver essa possibilidade de que você receba a vacina em São Paulo, vai para lá, toma a vacina, tá?
Mal não vai fazer para ninguém se você tomar a vacina, tá? E é importante todo mundo que puder tomar. Não deixe isso pesar na sua consciência, não, tá? Só vou cortar o cabelo 10 dias depois da segunda dose. Entendeu? Vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e também os deu a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Né? Enquanto eu estava lendo aqui, a Fátima disse assim: obrigado, fico mais aliviada. Que bom. A minha função é justamente orientar a vocês mesmos para esse caminho. Tá, Fátima? Vá em paz e me mande uma foto de você sendo vacinada. Tá? Pessoal, essa leitura, ela é muito profunda, sabe? E ela tem um valor todo especial, né? Porque às vezes as pessoas não prestam atenção. E tem um teólogo chamado Garcia Rubio que ele fala sobre a tentação farisaica. E cada vez mais eu vejo a tentação farisaica na igreja hoje. Ontem eu fiz um post no Facebook comemorando que já tinha 914 vacinados e teve pessoas que reagiram ao meu post, algumas inclusive de forma muito mal educadas, que eu inclusive apaguei os comentários delas, porque eu acho que a gente tem que manter o decoro, né? Que a gente tem que manter, ainda mais numa situação grave como essa que nós vivemos. Mas o que é importante é a gente pensar o seguinte: essa última frase, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que quando as regras, as leis são feitas para nós, não é para que nós a sigamos. Quando existe uma regra, essa regra ela não é feita para que nós sigamos a regra. Ela é feita para que nós sejamos agraciados, para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos cuidados, para que nós sejamos apacentados. Sabe, pessoal, isso é muito importante porque a gente começa a ver as pessoas fazendo que a regra fosse pela regra. O que vale é a regra. E o fariseu vivia assim: o que vale é a regra. O fariseu, de certa forma, ele idolatrava a regra, porque ele achava que o que levaria ele ao céu era a observância da regra. E nós temos muita gente hoje em dia que vive essa mesma tentação. A tentação de achar que é o seguimento rígido de uma regra que vai tornar a pessoa uma pessoa santa, ou uma pessoa pura, ou uma pessoa que vai ao céu, ou o não cumprimento da regra vai condená-la ao inferno, né?
Eu vejo, por exemplo, uma série de pessoas discutindo: ah, não, na hora da missa pode dar as mãos ou não pode dar as mãos na hora do Pai Nosso. Né? E aí é muito gozado, porque essas mesmas pessoas estendem os braços na hora do Pai Nosso. E tanto dar as mãos quanto estender as mãos não está previsto no missal. E aí fica uma discussão: não é, pode, não pode. Né? Ou, como é muito comum, passa um ano sem alguém me perguntar. Esse ano ainda não me perguntaram. Esse ano. Né? Até que horas eu posso chegar na missa e comungar? Né? Como se o problema da comunhão fosse a hora que você chega na missa. Né? Quer dizer, eu posso ser um corrupto assassino, traficante de escravos, mas se eu chegar na missa na hora certa, está tudo bem. O que vale é a regra exterior ou o que vale o que está no coração, do meu coração ali dentro. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa regra pela regra, porque isso é um rigorismo. Ter atenção e cuidado com a regra é importante. Cuidar da fé, seguir a igreja, seguir o Jesus, principalmente seguir Jesus, é muito importante. Mas vocês veem claramente que Jesus diz: há coisas mais importantes do que a regra. Né? Há coisas mais importantes do que você seguir isso ou aquilo. Né? E isso é muito, muito vivo na vida da gente. Eu acho que a gente tinha que mostrar isso. Jesus nunca foi a favor do rigorismo. Jesus nunca foi a favor de seguir a regra de forma absoluta. Muito pelo contrário. Ele aqui coloca: o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Né? Toda e qualquer ação de Deus no mundo é feita para nós e não nós para essa ação. Né? Quando Deus deu inteligência aos seres humanos, é para que a inteligência faça bem ao ser humano, não é para que a gente viva pela inteligência. Do mesmo jeito que quando Deus nos deu todo e qualquer sacramento, que o sacramento sirva para nós, e não nós que sirvamos ao sacramento. Né? É importante que nós entendamos que seguir uma regra por seguir não faz nenhum sentido. Né? E até é muito interessante quando ele coloca que isso não é uma coisa nova. Né? Num dado momento, Davi, o rei Davi, o poderoso, o famoso, o conhecido, estava com fome, junto com um grupo de amigos deles, foram lá e comeram os pães que só os sacerdotes podiam comer. Está errado? Está errado, ele violou a regra, né? Mas matar a fome é mais importante. Não é? Uma coisa é até muito interessante, né? Muito importante seguir Jesus e seguir nosso coração e nossos sentimentos. Sim. Né? Eu me lembro que tem um jovem recém-convertido que eu acompanho. Agora já não, ele já tem uns 5 anos de caminhada, mas ele estava no 2º ano de caminhada dele. E ele tinha sido batizado já e ele queria fazer jejum. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, eu acho que você tem que tomar cuidado, eu acho que você não está preparado para fazer jejum ainda não. Ah, diácono, mas é quarta-feira de cinzas, a gente tem que fazer jejum. Tá, tudo bem. Mas se tiver alguma dificuldade, você me manda uma mensagem. E ele começou, fez tudo direitinho. Quando chegou umas 5 horas da tarde, ele olhava assim: diácono, não sei mais o que fazer, eu já tentei dormir, mas eu não consigo e tal. Come, meu filho, come. Mas eu estou de jejum, meu filho, come. Deus já viu a sua tentativa, já viu o seu esforço, já viu
a sua dedicação. Não vai ser por algumas horas a mais ou a menos que você vai abrir mão disso. Tá? Pode comer. E aí foi muito gozado, porque ele depois me viu uma pessoa no Instagram dizendo que se tivesse comido antes de tal hora, o jejum não valia. Eu fiquei olhando, virei para ele: você acha que Deus tem um cronômetro que ele fica olhando um microsegundo que você se manteve em jejum ou não? Entendem isso? Se alguém está com fome, né? Oi, Yasmin, paz e bem. Se alguém está com fome, ele rompe o jejum, porque não faz mais sentido. Se ele não consegue mais se conter, qual é o problema? Ele tentou. Né? Aqui a gente tem que entender que não dá para a gente transformar tudo numa situação onde a regra é pela regra. É importante sim que a gente tente seguir todas as regras. É importante sim que a gente se preocupe com a regra. Mas a regra não pode ser um fim em si mesma. Você não pode ter uma pessoa que diga assim: olha, se você não se ajoelhou em determinada hora, então você não sabe nada da missa, a missa é inválida. Não. Né? Primeiro, que você não sabe se a pessoa tem um problema e não pode se ajoelhar. Segundo, que ela pode não saber, ela pode estar com um problema na cabeça, complicado, um filho doente, um pai doente, uma situação enrolada. Oi, Diane, paz e bem. Uma situação enrolada, um problema na família. E aí, naquela hora, aquilo escapou da pessoa. Qual o problema? Né? Aqui a gente tem um caso clássico. Não se pode trabalhar no sábado. Você não pode arrancar uma espiga de milho. Pra você ter uma ideia, o judeu que segue o sabá certinho, ele não pega em caneta. Eles não fazem comida. O judeu que segue o sabá certinho, sexta-feira, quando cai a noite, já é sabá. Eles pegam e deixam comidas em cima da mesa, porque eles não cozinham no sabá. Então você tem ideia de como esse dia é importante, né? Oi, Fernanda, tudo bem? Paz e bem. Mas esse dia é importante porque é um dia que eles dedicam a Deus. Então, quando esses discípulos de Jesus foram lá e arrancaram as espigas, né, os fariseus ficaram escandalizados. Mas Jesus sabia que seus discípulos estavam com fome. Sabe, pessoal, a gente não pode seguir a regra pela regra. A regra pela regra não tem valor. É por isso que Jesus fala: o sábado foi feito para o homem. O sábado existe para que o homem se torne melhor. O sábado existe para que a mulher se torne melhor. O sábado existe para que a criança se torne melhor. Então, o que ele está dizendo é que aquela regra, aquela lei serve para que a humanidade se torne melhor, não para que essa regra escravize as pessoas, não para que essa regra seja motivo de desavença, motivo de opressão, motivo de limitação das pessoas. O que nós temos que entender é que essa regra foi criada para que as pessoas possam evoluir. Então, qualquer regra. Ah, Bernardo, eu tenho que fazer jejum 1 hora antes de comungar? Tem. Mas se você está doente e precisa tomar um remédio, não vai fazer. Ah, mas a regra, dane-se a regra. Dane-se a regra. Porque é mais importante a sua saúde.
Ah, Bernardo, eu tenho que ir à missa todo domingo. Tem. Ah, então vou deixar meu pai doente sozinho em casa. Não, mas então não tem como eu ir à missa, então não vá. Porque é mais importante honrar teu pai e tua mãe do que ir à missa. Não é uma regra pela regra. Não é a regra em si, ela é absolutamente isenta de valor. Se a regra, se a lei não lhe servir, não lhe servir para que você se torne uma pessoa melhor, não siga a regra. Enquanto você tem que olhar aquela regra e falar assim, olha, isso é importante para mim. É importante que eu faça isso, para que eu me torne uma pessoa melhor. É importante que eu faça isso, porque isso me ajuda a domar as minhas paixões ensandecidas. Então, faça isso. Mas não faça da regra um instrumento de opressão, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo ou condená-lo, e sim para salvá-lo. Bernardo, quem falou isso? O Evangelho de João. Entendem? É isso que a gente tem que entender, e essa talvez seja a maior mensagem. Que as leis, as regras foram dadas para que nós possamos usar delas para o nosso crescimento interior. E não para que elas sejam motivo de opressão, motivo de desavença entre nós. Então, vamos sim entender isso. Que toda e qualquer regra é boa, mas que nós não vivemos pela regra. As regras existem para nos ajudar a nos manter no bom caminho. E quando eu tiver que escolher entre amar e seguir a regra, eu escolho amar. Por quê? Porque, como Paulo diz, o amor é o vínculo da perfeição. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Não sei se alguém tem algum comentário, não sei se alguém quer falar alguma coisa, né? Volto a dizer, nós temos boas notícias do Lucas. Lucas está melhorando, nossas orações estão ajudando ele, vamos continuar a rezar, né? Amanhã, às 19 horas, eu vou fazer... Amanhã tem duas lives, a live normal às 15h30, e eu vou participar de uma live, de uma atividade interreligiosa sobre a vacina e a dignidade humana, tá? Então, eu ainda não tenho detalhes, assim que eu tiver detalhes eu vou passar para vocês, tá? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Muito obrigado, Fátima. Tá? Fiquei muito contente de poder te dar uma orientação, a gente está aqui para isso. Uma vez ouvi que a moral e a ética às vezes não coincidem. Sim, sim. O Djalma também está mandando amém com mãozinha de oração. Sim, a moral, a ética e a lei não necessariamente coincidem, né? A moral, ela é a ciência que fala sobre o que é certo e o que é errado, tá? O ethos é o comportamento, a ética fala sobre como nós devemos nos comportar, e o direito fala sobre o que está dentro da lei, tá? Então uma coisa pode ser ética, né? E ela pode ser ilegal, inclusive, e imoral, mas ela pode ser ética, né? Vamos pensar assim, é ético que o padre mantenha o sigilo de confissão? É ético, faz parte do ethos, do comportamento do sacerdote, manter o sigilo de confissão a todo custo. E se alguém revelar a ele um crime, ele não pode fazer nada, faz parte
né? Então a gente tem que entender que, apesar de ser imoral, ele está seguindo uma ética, né? Eu, por exemplo, vivo dizendo, né, eu respeito a autonomia dos meus pacientes. Então, já aconteceu de eu virar para um paciente meu e falar assim: olha, você tem uma insuficiência renal grave, você vai precisar fazer diálise. Doutor, eu não quero fazer diálise. Olha, você me desculpa, mas você entende que se você não fizer diálise, você vai morrer? Sim, eu entendo que se eu não fizer diálise, eu vou morrer. Você entende que essa morte cozido, frito, assado é ruim pra caramba, a beça? Eu entendo, mas eu não quero fazer diálise assim mesmo. Olha, apesar de eu não concordar com a sua decisão, eu vou lhe assistir até o fim da sua vida. E se você olhar bem, essa decisão é moralmente questionável. Mas o que você espera do médico que você confia? Que ele respeite o seu desejo, cuide de você, ou que ele desrespeite o seu desejo? Né? Então, há divisão entre as coisas sim. Né? Às vezes, você seguir determinados conceitos, né, te levam em choque. Né? Por isso que a gente tem que ter essas coisas muito firmes no coração da gente, sabe? As coisas têm que estar muito firmes para que a gente não faça besteira, para que a gente não falte com aquilo que é verdade. Né? E não é fácil, tá? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Bênção. Pode deixar, Carla, assim que eu tiver informação, eu vou mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook. Mando para todo mundo. Distribuo geral. Né? Entendeu? E vai ser muito interessante porque a gente vai discutir isso na visão de várias religiões. É uma coisa, atividade, quando você faz uma atividade desse tipo, é muito rico, sabe? Me lembro uma atividade que eu fiz na Pastoral da AIDS, que a gente teve inclusive indígenas e a gente discutia a questão da doença para as diversas religiões. Era uma coisa assim riquíssima. Né? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Tá? Os que não podem, se protejam. Todos vamos usar máscaras. Tá? Sigamos em paz, fiquemos em paz. Que o Senhor sempre estará conosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Até amanhã, 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Abração.